até às 10 a gente está tranquilo, tá? A festa é assim mesmo. A senhora pode vir aqui? Vou passar para a senhora agora. Igreja, fique de pé, meus amores, em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, vocês viram o que está acontecendo aqui nessa noite, né? As mulheres de Deus, as servas do Senhor. Nós temos vivido um momento muito difícil da nossa sociedade, porque alguns homens têm se levantado como algozes das mulheres. Alguns homens têm se levantado como se fosse dono delas, maltratando, humilhando. Em contrapartida, temos também uma sociedade doente, que não consegue entender que para a mulher ser respeitada, também não precisa acabar com os homens. A gente está numa sociedade muito difícil, mas o fato é, nós precisamos, enquanto homens da igreja, respeitar nossas mulheres, apostar nelas, porque Deus as chamou, e Deus não faz acepção de gênero. A alma não tem sexo, se tivesse seria menina, mas não tem, amém? Então eu quero que Deus abençoe vocês, para que nós homens possamos ver, o que Deus está fazendo é muito lindo, gente. O que Deus está fazendo é muito lindo, e está fazendo através de todos nós, e delas também. Então eu quero que você ore com sentimento, tá? Para que Deus continue abençoando a igreja, nossas mulheres, nossas meninas, nossas filhas, sabe? É tudo presente de Deus. E agora, a prova inequívoca de tudo que Deus faz, você vai ouvir agora Deus falar conosco, amém? E esse Deus que fala, esse Deus que usa uma mulher para falar com a gente, é o mesmo Deus que usa uma mulher para ser uma sacerdotisa, é o mesmo Deus que usa uma mulher para dirigir um grupo, é o mesmo Deus que usa uma mulher para ser juíza, o mesmo Deus que usa uma mulher para ir na frente da guerra, o mesmo Deus que usa uma Esther, que vai dizer, eu vou falar com ele, se eu morrer eu morro, mas ela não morreu, amém? Porque Deus é com elas. Então eu quero louvar a Deus pela vida da senhora, seja muito bem-vinda, a igreja é sua, tá bom? Pai querido, oro pela tua princesa, pela tua serva, por essa mulher que o Senhor levantou para esse tempo e para esse ministério. Eu quero, Deus, entregá-la em suas mãos e pedir ao Senhor, use-a para nós, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aqui, meu amor, Deus abençoe. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, irmãs. A paz do Senhor, irmãos. Era pra gente ganhar, mas vocês deram mole aí, ó. Paz do Senhor, querido. Né, bispa? Eu só ouvi a senhora. Vamos de novo? O senhor me autoriza? Se vocês me envergonharem. A paz do Senhor, mulheres de Deus. Eles ficam tristes, tá? Porque acham que é covardia. Vamos dar uma chance para eles. A paz do Senhor, homens de Deus. Vamos aceitar que a gente perdeu, que é mais fácil e mais rápido. A paz do Senhor, igreja. Que alegria poder estar com vocês pela primeira vez nessa casa. Bendito seja o nome de Jesus pela honra, pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui. Deus seja louvado pelos 48, acertei? Pelos 48 anos dessa casa, dessa porta aberta. Eu pude ver rápido, né? Joyce me mostrou rapidinho onde começou, lá embaixo, foi ampliando e Deus foi ampliando as tendas, abrindo caminhos. E eu glorifico a Jesus pela existência dessa casa. Deus seja louvado pela vida dos bispos, o bispo Alcimar e a bispa Marisa. Deus abençoe vocês, tá? Que o Senhor continue prosperando todo o trabalho das mãos de vocês. Amém? Deus abençoe a nossa bispa que veio lá de Salvador. Deus abençoe, tá? Na volta não vai ter turbulência. Vai ser sereninho, a senhora vai até dormir. Toma posse da palavra? Então tá selado. Amém? Nossa querida cantora, seu pai, pai? Deus abençoe vocês, tá? Deus preserve essa unção e essa graça sobre a sua vida, te fazendo chegar onde você nunca imaginou pisar.
Amém? Se tiver um crente para dizer amém, está selado. Glória a Deus. Parabenizo todas as mulheres e todos os homens dessa casa. Deus seja louvado pela vida de vocês. Joyce, não sei por onde está ali. Deus te abençoe pelo carinho que tem tratado conosco. Deus te abençoe pela forma como me recebeu, com tanto amor, tanto zelo. Glória a Jesus por isso. Amém? Glória a Deus. Eu trago uma palavra da parte de Deus. Se tiver um crente para ouvir, eu fico. Amém? Glória a Jesus. Abre a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Enquanto você localiza o texto, que é o tema de vocês, eu apresento o irmão mais bonito da igreja. Glória a Deus. Esse é meu esposo, o pastor Carlos. Nós pastoreamos uma igrejinha, pastor, pequenininha, lá em Queimados. O senhor não conhece Queimados, né? Vocês são metidos só porque estão mais perto da Barra. Queimados é Baixada Fluminense, né? Lá na Rocinha. Nós pastoreamos uma igreja lá, uma pequena congregação. E agora, dia 21 de julho, nós vamos completar 1 ano. Vocês têm muita estrada na nossa frente, né? 48 para 1 ano tem uma diferença muito grande. Mas nós temos visto a mão do Senhor sobre aquele lugar. O nome da nossa igreja é Assembleia de Deus Ministério Amar. Se você depois quiser dar uma conferida lá no Instagram, você vai ver o que Jesus está fazendo já em 10 meses que o Senhor tem feito. A promessa é mais de 20 anos, mas a conclusão foi esse ano agora, de 2025. E o Senhor tem nos dado grandes vitórias naquele lugar, e eu glorifico a Jesus por isso. Deus seja louvado. E a mesma presença que tem acompanhado essa casa por 48 anos, eu profetizo também que acompanhe o Ministério Amar. Amém? Glória a Deus. Antes de lermos o texto, você vai dar uma olhada para essa pessoa de olho azul que está aí do teu lado. Vocês são uma bênção. A gente só pede para olhar, vocês já estão marcando cantina. Volta para o culto. Quem olhou diz amém. Com muita autoridade, vira para ele e para ela, fala assim, com autoridade, tá? Só para fazermos uma vez só. Com autoridade. Se tiver intimidade, dá uma pontada assim e fala assim, vale a pena segui-lo. Fala com mais autoridade, vale a pena segui-lo. Agora melhora essa frase, fala com mais autoridade ainda. Siga com propósito. Para quem tem propósito, tem tudo. Eita glória, vamos lá. Para quem tem propósito, tem tudo. Quem segue com propósito aí diz amém. Glória a Deus. Evangelho de João. Eu vou ler 2 textos, tá? Estou debaixo de oração. Melhor dizendo, eu não vou a lugar nenhum sem orar. E não vou a lugar nenhum ministrar o que eu quero. Glória a Jesus. Capítulo de número 6, versículo de número 68, a base de vocês. E logo na sequência eu vou ler um outro texto. Vamos lá, tá na tela? Vamos todo mundo junto? No 3, bem bonitão, vamos lá? 1, 2, 3. Respondeu-lhe, foi Simão Pedro: Senhor, a quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Agora volta a tua Bíblia, lá em 1 Crônicas. Capítulo de número 13. Versículo de número 3. É isso aí que eu quero ler. Vamos de novo, todo mundo junto? Vamos lá? Ficou linda a leitura? Vamos mais uma vez? No 3, 1, 2, 3. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus.
Para conhecimento ficou bacana. Agora que você já pegou propriedade, vamos com autoridade. Agora, vamos lá? 1, 2, 3. Amém. A igreja podeis tomar assento e peço por gentileza que mantenha esse texto na tela, se for possível. Isso. Glória a Deus. Eu estive orando ao Senhor, já venho alguns dias orando por essa noite. Essa semana é uma semana que eu estou tendo compromisso todos os dias. Mas eu tenho orado de forma muito específica por essa noite hoje. Aguardando uma orientação do Espírito Santo. E analisando a proposta de vocês, analisando também o texto que vocês escolheram. Eu já vou voltar para ele, eu vou finalizar nele. Mas entendendo uma sintonia do que o Espírito Santo pôs no meu coração, eu fiz questão de ler 1 Crônicas, capítulo 13, com vocês. Porque a proposta do que eu trago no meu coração para essa noite é te fazer entender quem você está seguindo. Que presença é essa que você precisa seguir? Que presença é essa que anda acompanhando essa casa durante 48 anos? Porque tem muita gente perdida no meio do oba-oba, no meio da multidão, sem saber para onde está indo, sem saber o que está fazendo e sem propósito algum. E eu venho com uma direção do Espírito Santo para essa noite, com uma palavra no meu coração, para fazer você entender que presença é essa que você precisa ter propósito em seguir. E foi quando o Espírito Santo, quando eu parei para meditar e buscando uma orientação do Espírito Santo sobre o que ele gostaria de falar conosco, foi quando ele me dirigiu a esse texto, que está em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 3. É um texto bem profundo, posso dizer assim, mas eu vou tentar ser objetiva nele, para voltar para o tema de vocês em João, a base de vocês em João. Mas quando eu voltar lá, você já vai entender o que eu vou querer passar. 1 Crônicas, capítulo 13, a Bíblia quando fala que e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, quem está falando isso aqui é Davi. Davi está falando isso aqui quando ele já está estabelecido como rei da nação de Israel. Davi, eu sei que essa igreja é uma igreja de muita palavra, até pelo folder que vocês me enviaram dá para ter essa noção. E Davi, eu sei que vocês são conhecedores disso, que Davi, quando ele começa a reinar por parte. Mas capítulo 13 de 1 Crônicas, Davi ele já está estabelecido como rei, bispa, de toda a nação de Israel. Davi aqui, ele conseguiu galgar o posto mais elevado da nação, que era o rei, ele era o comandante. Não existia posto, não existia função, não existia cargo mais elevado que esse aqui. E esse Davi que eu estou falando, para te trazer a memória, é aquele Davi que um dia foi convocado pelo profeta Samuel, quando esteve na sua casa. Um menino pastor de ovelhas. E nessa convocação ele recebe uma unção da parte de Deus sobre a sua cabeça. E o tempo se passa. E é esse Davi, agora, que se torna rei de toda a nação de Israel. Davi, eu vou com calma para você entender isso aqui. Davi, ele consegue galgar, vou repetir, tá? O que eu já falei. Ele consegue galgar o posto mais elevado da nação. Só que ele chega no capítulo 13 trazendo uma série de lições para nós, que é a sintonia do que eu quero trazer com esses dois textos. Davi, ele está estabelecido agora como rei da nação. E no capítulo 13, olha o que Davi faz. A Bíblia diz que ele convoca capitães de milhares. Grita comigo, capitães de milhares. E no meio dessa convocação com capitães de milhares, no meio dessa reunião, Davi esboça um desejo do seu coração. Qual era o desejo do coração de Davi? Trazer para perto dele a presença de Deus. Que nesse tempo aqui era representado pela Arca da Aliança. Hoje não mais. A presença de Deus hoje ela é representada por nós. Amém?
Quem traz presença de Deus para esse ambiente é você e eu. Quem tem consciência disso? Esse lugar só está dominado pela presença porque todo mundo que entrou aqui trouxe uma porção da presença. Aí faz com que esse ambiente fique dominado pela glória e pela presença de Deus. Mas nesse tempo aqui, a presença de Deus ela era representada pela Arca da Aliança. E Davi, estabelecido como rei da nação de Israel agora, ele faz essa convocação para esses capitães de milhares. E ele esboça esse desejo. Eu tenho um desejo de trazer para perto de mim a presença de Deus. A Bíblia diz que os capitães de milhares, quando ouviram a intenção do coração de Davi, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que eles apoiam o rei. Os capitães de milhares apoiaram Davi. Estamos com o Senhor na empreitada. Estamos contigo nessa empreitada. Depois que esses capitães de milhares apoiam Davi, o que a Bíblia nos informa? Que Davi então faz uma reunião com toda a congregação de Israel. Davi reúne toda a congregação. E eu imagino Davi diante da congregação, como eu estou agora, esboçando e revelando para a congregação de Israel o desejo do seu coração. E é quando Davi cita o versículo que você leu comigo. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso... Vamos lá, eu gosto da participação da igreja. A arca do nosso... Porque não a buscamos nos dias de quem? Saul. Pega aqui. Esse versículo, quem está citando é Davi. Davi está citando isso aqui para toda a congregação de Israel. Davi está revelando para a congregação de Israel o desejo do seu coração de trazer Deus para perto. É um versículo pequeno que você consegue até decorá-lo. Porém, esse versículo é um versículo pequeno, porém profundo. Por quê? Davi, nesse versículo, ele está revelando segredos para nós. Olha o que Davi está dizendo. Tornemos a trazer para... Só que eu acabei de falar para você que quem está citando esse versículo é alguém que galgou o posto mais elevado da nação. O que a senhora está querendo dizer, pastora Marta? Vou falar de forma clara. Davi está nos dando uma lição. Deus pode me tirar de trás das malhadas, ou pode me fazer chegar aqui, que eu vou continuar sendo o mesmo. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso, porque não a buscamos nos dias de Saul. Sabe o que Davi está dizendo? Deus me permitiu chegar aqui, mas sem a presença dele. Sem a presença dele não dá para liderar bem. Sem a presença dele não dá para governar bem. Sem a presença dele não dá para reger bem. Sem a presença dele não dá para caminhar bem. Aí eu vou melhorar. Sem a presença dele não dá para cantar bem. Sem a presença dele não dá para pregar bem. Sem a presença dele não dá nem para respirar bem. Tornemos a trazer para nós. Aí o versículo para, não. Olha a profundidade dele. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. O líder maior da nação está dizendo: sem a presença eu não consigo. Eu só vou obter sucesso se a presença estiver comigo. Oh, Espírito Santo. E olha o que Davi está dizendo: porque não a buscamos nos dias de quem? Sabe o que Davi está dizendo? Saul governou, teve a mesma oportunidade que eu estou tendo agora, mas não teve sucesso porque governou longe da... Sem presença não dá, catuca ela.
Pega na mão dela, pega na mão dele que está aí do teu lado, e você vai ministrar com autoridade isso aqui. Traz a presença. Prioriza a presença. Vai, fala com autoridade, honra a presença. Honra a presença. Caminha com a presença. Sem a presença não dá. Aí eu pergunto para a igreja: quem é dependente da presença? Eu vou perguntar mais uma vez: se tem alguém dependente da presença, abre a boca. Deixa a presença te encontrar nessa noite. Aleluia. Oh, Espírito Santo. É pequeno, como já falei, porém profundo. E para por ali não. E tornemos a trazer para nós. Esse nós me encanta. Porque eu estou vendo alguém que conhece a presença, valorizando a presença e querendo a presença perto dele. Mas olha o que ele está dizendo: e tornemos a trazer para nós. Eu não quero presença só para mim. Oh, Espírito Santo. A porção que eu quero para mim, eu quero para você também. Vai, ministra sobre ele. A porção que eu quero para mim, eu quero para você também. O Deus que eu quero manifestando na minha vida, vai manifestar na tua também. Lamarachori andarabácia. Oh, Espírito Santo. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. Nós não a buscamos nos dias de Saul. Davi está trazendo uma receita para nós. Irmãos, pegue isso aqui. Pegue isso aqui. Porque se aplicarmos esse texto tão pequeno na nossa vida, nós vamos ver algo tão extraordinário de Deus em nós. Oh, Espírito Santo, eu vou liberar de novo isso aqui. Se nós aplicarmos essa receita tão curta na nossa vida, nós vamos viver algo tão extraordinário de Deus. Oh, Espírito Santo. Lamara Shuriandarabácia. Oh, eu estou sentindo graça dele aqui. E por sentir graça dele, eu vou liberar. Traz presença. Traga a presença. Eu vou aproveitar que estamos na festa. Tem uma graça sendo derramada. E eu vou liberar sobre a tua vida. Se está vazio, se encha da presença. Volta para casa lotado da presença. Marachúria. É essa presença, irmãos. Essa presença é combustível. É essa presença que não nos faz parar. Por mais que Satanás arme contra você, mas quando você acorda, opa, eu não estou sozinha. Tem presença. Tem presença, tem presença, tem presença, tem presença. Oh, irmãos, quantas vezes você já entrou arrebentado por essas portas? Quantas vezes você já veio até de maca, alguém te carregando para um ambiente como esse? Mas quando chega aqui, a presença de Deus domina o lugar. Oh, essa presença. Essa presença. Aí talvez você que não conheça o texto possa estar se perguntando: mas se Davi está reinando, a presença estava onde se não está com ele? Davi aqui, ele estava em Jerusalém e a presença estava. Joyce, a presença estava há 20 anos na casa de um homem. Que homem era esse? Um homem chamado Abinadab, numa cidade chamada Kiriat Jearim. Irmãos, me ajuda a pregar. A presença estava há quantos anos? Vamos gritar, tem muita gente para pouca voz. Vamos lá, quantos anos? 20 anos dentro de uma casa esquecida. Oh, Jesus. Mas eu preciso te lembrar que eu não estou falando de qualquer presença. Eu estou falando da presença que governa na mão o universo. Eu estou falando da presença que enquanto você está sentado aí, está controlando o teu batimento cardíaco, a tua pressão arterial, as tuas veias, está liberando o oxigênio para você respirar.
presença que eu estou falando, bispo, enquanto nós estamos aqui adorando, Ele está controlando o que está acontecendo no fundo do mar. Bispa, enquanto a igreja está aqui adorando, Ele está sustentando para que aviões não caiam. Está no mar. Para você dar glória com vontade, eu vou liberar. Enquanto você está aqui adorando, Ele está controlando a tua casa agora, para que demônios não invadam teu território. Eita! Aleluia! Você tem noção de que presença eu estou falando? Essa presença poderosa está há 20 anos dentro de uma casa esquecida. Aí eu te faço uma pergunta: como pode conviver com Deus sem saber quem Ele é? Não, eu vou melhorar a pergunta: como pode aceitar conviver com Deus sem saber quem Ele é? Deus está nessa casa há 20 anos. Sabe como que é, bispa? Como um enfeite. Deus está há 20 anos. A arca está há 20 anos nessa casa, na casa do Abinadab em Kiriat Jearim. Deus está há 20 anos nesse lugar, e o Abinadab vivendo por ele. Como que Deus foi parar lá? Depois de um episódio, eu não vou voltar tanto no texto que eu tenho que avançar. Israel entra num confronto contra os filisteus. Israel está perdendo a batalha. Além de perder a guerra, os filisteus ainda roubam a arca, furtam a arca. Eles ficam de posse da presença de Deus durante 7 meses, os filisteus. Israel fica sem presença de Deus durante 7 meses. Durante 7 meses os filisteus levam a arca, colocam diante do santuário deles, de Dagon. Só que aí eu glorifico, porque o nosso Deus não depende de braço humano para comprar a briga dele. Oh, aleluia. Ele mesmo resolve a questão e volta para Israel. Quando volta para Israel, a arca é devolvida. Não vou voltar ao texto, mas quando a arca é devolvida, alguns animais virgens, os filisteus prepararam um carro de boi, e alguns animais virgens conduzem a arca, porque o Senhor assolou o lugar lá com pragas. Eles ficaram tão assustados que eles devolveram a arca. Prepararam um carro de bois virgens, que nunca tinham conduzido peso, trabalho no campo. Não, eles eram virgens, estavam, na visão deles, estavam puros. Pegaram a arca, colocaram em cima daquele carro de boi e devolveram a arca da aliança para Israel. A Bíblia diz que a arca entra numa cidade chamada Bet-Semes. Quando ela é devolvida, os animais, e essa cena, eu acho linda demais essa cena, porque quando os príncipes dos filisteus devolvem a arca em cima daqueles animais, em cima daquele carro de boi, eles fazem um tratado entre eles: olha, fomos assolados com pragas, porém tem um detalhe, vamos devolver essa arca, porque eu acho que isso que nos aconteceu aqui foi a mão do Deus de Israel. Mas a gente faz um teste. Vamos colocar a arca, o Deus de Israel, em cima desses animais e vamos devolvê-los. Se eles, os animais, ficarem rodando no nosso território, o que aconteceu aqui foi coincidência. Vamos tocar a vida normalmente. Mas se os animais entrarem no território de Israel, vamos entender que de fato quem nos pesou a mão foi a mão do Deus de Israel. O peso que veio sobre nós foi a mão do Deus de Israel. E a nossa Bíblia diz que eles pegam aqueles animais virgens, prepararam um carro, colocaram a arca em cima e despacharam os animais. E a Bíblia diz que os filisteus ficam de longe, os príncipes dos filisteus ficam de longe observando. Vamos observar. Se os animais entrarem no território de Israel, o que aconteceu aqui foi a mão do Deus de Israel. Mas se eles permanecerem no nosso território, vamos tocar a vida normalmente. A Bíblia diz que quando os animais são liberados e eles ficam de longe observando, olha o que a palavra diz em 1 Samuel. A Bíblia diz que aqueles animais andaram numa linha reta, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Oh, Espírito Santo,
sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eles andaram numa linha reta. E olha o detalhe do que a palavra diz: que os animais andavam e berravam, andavam e berravam, andavam e berravam. Eu não sei a tua fé, mas eu tenho fé para crer que enquanto andavam e berravam, eles diziam: eu obedeço, eu obedeço, eu obedeço. Não desviaram para a direita nem para a esquerda. E a Bíblia diz que eles entram na cidade de Bet-Semes, pertencente ao território de Israel. Sabe quem estava voltando? A presença que jamais deveria ter se ausentado. Os animais, sem se desviarem, levaram a presença de Deus de volta para Israel. Ô irmã, irmão, igreja, pega aqui. Sabe o que esse texto me ensina? Que quando o nosso Deus fala, até animal entende o que ele diz. Vou de novo. Quando o nosso Deus fala, até animal entende o que ele diz. Vamos lá. Eu sei que você já pegou uma intimidade com quem está do teu lado. Libera para ele ou para ela. Para de fingir que não é contigo. É com você que ele está falando. Abra os teus ouvidos para ouvir. A Bíblia diz que os animais chegam em Bet-Semes. E quando chegam em Bet-Semes, o povo trabalhava na lavoura. Quando olharam, prestaram atenção: peraí, o que é aquilo ali que está se aproximando? Perceberam que era a Arca da Aliança sendo devolvida. Pararam o trabalho no campo. Quando olharam, é a presença de Deus que está de volta. Pararam o trabalho. E a Bíblia diz que começa um culto no meio da lavoura. Um culto começa no meio do campo. E olha o que a palavra informa para nós: que quando o culto começa, eles pegam aqueles animais que trouxeram a arca, sacrificaram na penha, na pedra, ofereceram em holocausto ao Senhor. E um culto começa ali. Só que no meio do culto, no meio da celebração, a arca está ali. Alguém se aproxima da arca, destapa ela e faz isso aqui, ó. A Bíblia diz que quando alguém destapa e olha dentro dela, 70, grita forte, 70 pessoas morrem. A metragem da Arca da Aliança era aproximadamente, essa caixa, ela não passava de 1,15 m, aproximadamente. Me ajuda a pregar. Existe essa logística para ao mesmo tempo 70 pessoas olharem para um ambiente tão pequeno? Me ajuda, você vai entender. Olha aqui, vamos usar o púlpito como exemplo. Acredito eu que passaria um pouquinho só a mais. Mas vamos usar o púlpito mais ou menos como exemplo, um pouquinho mais só aqui. Tem como 70 pessoas ao mesmo tempo olharem para aqui dentro? Não tem, irmãos. Talvez a gente consiga, se a gente juntar bem os 30 ao mesmo tempo. Isso aqui me fez parar para pensar. Porque olha o que a Bíblia está dizendo: quando alguém destapa e olha, quantos morrem? Como assim morrem 70? Se pela lógica não dá para 70 ao mesmo tempo olharem para dentro. Isso aqui me intrigou e eu fui orar e eu falei: Espírito Santo, por que 70 morrem? Não tem como 70 ao mesmo tempo olhar para um ambiente tão pequeno como esse. Por que 70 morreram quando alguém olhou? Foi quando o Espírito Santo bradou na minha alma dessa forma: Marta, é porque quando um descumpre regra, ele atrai morte não só para ele, mas para quem está em volta. Pega. Não é só seguir, é seguir com propósito. Não é só seguir, é entender que ainda tem regra. Porque se fosse só seguir, eu ia no meio do oba-oba. Para onde está indo? Eu vou junto. Não, filho. É seguir com propósito.
entendendo. Ô irmãos, ô bispo, eu queria saber. A Bíblia não cita o nome de quem abriu, quem olhou, mas alguém teve a coragem de fazer isso aqui. E quando fez, olha quantos morrem, 70. Ué, mas só morreu só porque deu uma olhada? Não. Morreu porque quebrou regras. Ô irmãos, eu não gosto de guardar o que o Senhor me manda entregar, não. Eu gosto de dormir tranquila. Eu gosto de dormir em casa em paz quando eu chego. Pega aqui. Sabe qual é o nosso problema? Quem me ouve, diga amém. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes é que nós respeitamos regras e nós selecionamos os lugares onde nós vamos respeitá-las. Você não vai ser exposto, mas deixa eu perguntar aqui para você me ajudar. Tem algum militar aqui hoje? Levanta a mão. O senhor tem voz alta? Pode ficar de pé, por gentileza? Não precisa filmar ele. Mas me ajuda a pregar. Tem regra lá? E quando o senhor descumpre a regra, acontece o quê? Quem é mãe e pai aqui, levanta a mão. Na escola do teu filho tem regra? Você respeita? Vou melhorar. Quem trabalha aqui diz amém. Você respeita a regra lá da empresa? Se não respeitar, acontece o quê? Vamos lá, né? Aí eu vim aqui como profetisa para dizer que aqui também tem regra. Eu vou melhorar. Sempre teve regra. Sempre teve regras. Sempre. Não é porque você vem todo dia que vai fazer o que você quer. Tem regra para tratar com a presença. Tem regra. Não é como eu quero, irmãos. Porque eu vou te ser sincera, tá? Se fosse como nós quiséssemos, como nós queremos, melhor dizendo, seria puxar corda para cada um para um lado. Para, filho. Tem regra ainda. Quem falou para esse camarada aqui que ele podia olhar para dentro? E as ordens dadas por Deus a Moisés? Como ensinando o povo como eles deveriam se portar diante da presença de Deus. Apenas levitas poderiam tocar na arca, e mesmo assim não tocava em qualquer lugar. Só poderiam tocar nas varas, nas laterais que ficavam dentro das argolas. Quem falou para ele? Oh, Espírito Santo. Aí agora tem 70 mortos, sem entenderem o que Deus estava fazendo. Aí, olha o comportamento. Se Deus matou tantos, não sabemos tratar. Aí a gente faz o quê? A gente abre mão da presença. Porque infelizmente, irmãos, estamos no final dos dias. Então a gente precisa pregar a verdade. Chega desse oba-oba. Deus não veio pra cá pra te dar apartamento, embora Ele dê. Mas Ele veio pra cá preocupado com a tua alma. A tua alma vai pra onde se Ele gritar a tua senha hoje? Oh, Espírito Santo. Quem enganou? Aí fizeram o quê? Abriram mão. Não quero saber da presença, porque a gente não sabe tratar. Aí abre mão. Sabia que tem um montão que faz isso? Abre mão. Não quero mais saber de Deus. Não estou mais indo, não. Porque Deus não se comporta do jeito que Ele quer. Não.
Abriram mão da presença. E a presença fizeram o quê? Mandaram uma mensagem para uma cidade vizinha chamada Kiriat Jearim. Os anciãos de Bet-Semes mandam mensagem para Kiriat Jearim: a presença de Deus está aqui. Tem alguém aí que possa descer para fazê-la subir daqui? Automaticamente os anciãos de Kiriat Jearim desceram, pegaram a arca e levaram para Kiriat Jearim. Quando a arca chega em Kiriat Jearim, eles fazem uma reunião. Quem vai abrigar a presença? A presença não pode ficar na rua, no relento. Já sabemos o que é que vamos fazer na reunião deles. Aí eles decidem: vamos escolher alguém que conhece os mandamentos para abrigar a presença. Aí é nesse cenário que a casa do Abinadab é escolhida. Lembra do Abinadab que está com a presença há quantos anos? Por que escolheram o Abinadab? Porque segundo os anciãos de Kiriat Jearim, ele era levita, conhecedor dos mandamentos e saberia dar para a presença o tratamento que ela merecia. Só que Deus entra na casa dele. E nos primeiros dias o Abinadab está como? Todo bobo, porque ele é o assunto da nação. Onde que está a presença de Deus? Na casa dele. Quando falavam da presença, tinha que apontar para a casa dele. E ele está como? Opa, eu sou o assunto do momento. Em todas as redes sociais só dava o Abinadab. A presença de Deus estava na casa dele. Só que tem um detalhe: o tempo foi passando. E o que é muito notícia hoje, amanhã deixa de ser. E é quando o tempo passa que nós revelamos o propósito que está na nossa alma. Oh, irmãos. Não é quando está tudo em evidência, não. Estava todo mundo falando do Abinadab. Bispo, o senhor me ajuda a pregar? O senhor poderia vir aqui? O senhor pode me ajudar? O senhor me dá essa liberdade? É a primeira vez que eu estou vindo aqui conhecendo o senhor, mas o senhor me ajuda? A presença de Deus foi posta na casa do Abinadab. Ele estava sendo o assunto da nação inteira. Quando falavam de Deus, tinham que apontar: está na casa do Abinadab. Se fosse o senhor, a sua casa escolhida, onde o senhor colocaria a arca? Perto de mim, na sala. Eu penso como o senhor. Se fosse minha casa, nossa sala é comprida. Eu afastaria sofá, mesa, tudo. Colocaria a presença no centro. Porque quando eu quero receber alguém com honra, eu recebo na minha sala. Eu penso como o senhor. Será que o Abinadab fez isso? Eu penso, minha fé, não sei a sua, mas eu penso que fez. Porque no momento ele estava sendo o assunto da nação inteira. Evidência. Evidência. Todo mundo só falava do Abinadab. Então eu penso que nesse momento ele põe a presença na sala. Só que começou a passar um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Quem falava muito já não está falando mais. Aquela notícia que em todas as páginas era encontrada a casa do Abinadab, ninguém mais está lembrando. Porque é assim que funciona até hoje. Acostumou com a presença. Aí sabe o que eu acho que ele começou a fazer? E de certa forma o texto me dá base para acreditar nisso aqui. Eu acho que a presença que estava no centro, aos pouquinhos foi... Vou botar no cantinho. Me ajuda aí, empurra. Deixa aqui no canto. As crianças estão crescendo. O Abinadab tinha 2 filhos. Vamos dar um espaço para as crianças brincarem mais, né? Vamos empurrar. Passou 1 ano. Vamos tirar daqui, porque a gente vai comprar um móvel novo para a sala. Vai comprar uma televisão de 65 polegadas. Isso. Vamos colocar num outro cômodo. Aí tira, pega aí, vamos colocar lá. Colocou. Já não está mais no centro. Já não está mais na sala. Me ajuda a pregar. Quantos anos se passaram? Me perdoem, tá? Mas é um pensamento meu e a Bíblia me dá liberdade para pensar. Eu acho que no final dos 20 anos, essa mesma presença que um dia esteve no centro da sala,
Agora está lá no quartinho onde a gente guarda resto de tinta. Aquele material que acabou a obra. Sabe por que eu penso dessa forma, bispo? Porque a nossa Bíblia diz que em 20 anos Deus está dentro dessa casa e Ele não manifesta. Como pode Deus estar? Eu estou falando daquele Deus, tá? Que eu já citei aqui. Tem o governo de tudo na mão. Como pode Ele habitar dentro de uma casa por 20 anos e não ter uma novidade para contar? Aí eu te pergunto, me ajuda a pregar. Tem propósito nessa casa? Não. Aí eu vim aqui nessa noite como profetisa de Deus. Não basta só estar perto. Tem que ter propósito. Oh, Espírito Santo, me ajuda. Não basta só vir para a reunião e ouvir um testemunho bom de alguém. Você precisa contar o teu. Oh, Espírito Santo, lama. 20 anos e Deus não faz nada. Se o senhor não se incomodar, o senhor pode ficar aqui comigo? Tá. Também tô. Aí é nesse cenário que Davi vem reinando. Davi está reinando. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso. Onde ele estava indo? Na casa do Abinadab. Buscar a presença. Sabe o que Davi fez, bispa? Reuniu uma comitiva de aproximadamente 30 mil homens. Os mais graduados, fardamento bacana, poderoso, aqueles de montão de estrelinha aqui, ó. 30 mil aproximadamente a comitiva, os melhores músicos, os melhores levitas, os melhores cantores, os melhores instrumentos. Davi se ornamenta, pensa na coroa que ele não põe. Pensa na vestimenta real que ele não usa. Estou indo buscar a presença. Ele sabia quem ele estava indo buscar. Se ornamenta e vai com 30 mil na casa do Abinadab. A nossa Bíblia diz que quando chega na casa do Abinadab, o próprio Abinadab cuidou do carregamento. Ô irmãos, só que isso aqui me levou a pensar. Se a arca estava no quartinho que eu falei, onde será que ele pôs sabendo que o rei chegaria na casa dele? Voltou para a sala. Ô irmãos, eu respeito a autoridade de Deus aqui, mas eu preciso entregar o que Deus está me mandando dizer. Certamente volta para a sala. O texto não traz esse detalhe. Mas se ele está ciente que o rei está indo na casa dele com uma comitiva real, certamente a presença não fica lá no entulho. Certamente a presença volta para a sala. Quando eu parei para refletir nisso aqui, eu levei, irmãos, ó. Tem hora que o Espírito Santo dá, né? Igual pai e mãe faz com a gente. Marta. Tem muitos que se preocupam em mostrar bem para outros homens. Tem hora que a gente quer mostrar algo, porque o rei vai chegar, né? O fulano. Se Deus não está enxergando a pureza, oh irmãos, quem precisa ver é Ele. Quem precisa enxergar é Ele. E eu vou te falar, Ele consegue entrar na divisão da tua alma e do teu espírito. Oh, Espírito Santo. Vem cá que eu já vou caminhar para a gente fechar. A Bíblia diz que quando Davi chega lá, na casa do Abinadab, o Abinadab cuidou do carregamento. Sabe o que o Abinadab fez? Igual os filisteus fizeram. Pegou animais, virgens, colocou na porta. Pegaram a arca, colocaram sobre os animais. E começa a trajetória para Jerusalém. Eu dei uma estudada muito por alto, porque não tem como encontrar essa informação exata, mas aproximadamente 25 quilômetros eles precisariam caminhar até Jerusalém. Pega aqui, ó,
Quando Abinadab põe a arca sobre os animais, começa a trajetória. Os cantores de Davi cantando, os músicos de Davi tocando, Davi alegre saltando, e o Abinadab todo orgulhoso do lado. Sabe o que o Abinadab fez? A Bíblia diz que ele pega os 2 filhos. Quantos filhos? 2, Uzá e Aio. E ele dá a seguinte ordem: olha, o rei está chegando na nossa casa para levar a presença. Vamos demonstrar que na nossa casa tem organização. Vem cá, Uzá, você vai por trás dos animais dando uma assessoria. Aio, você vai na frente conduzindo os animais. Vamos mostrar que temos organização. Traz a arca, coloca na sala. Certamente ele faz isso aqui. Pega o espanador, dá uma limpada. Vamos mostrar que está bonito, que está bacana. Davi chega, a comitiva organizada, e eles partem para Jerusalém, com o próprio Abinadab cuidando do carregamento. E Deus fez o quê? Nada. O que é que Deus fez, igreja? Tem hora que Deus se comporta de uma maneira que a gente não consegue entender. E tem muita gente confundindo às vezes o silêncio de Deus. Às vezes a forma de Deus se pôr calado não quer dizer que Ele compactua, não. Deus deixou a comitiva sair de Kiriat Jearim a caminho de Jerusalém, e Deus não fez nada. E eu parei para refletir nisso aqui. Eu perguntei: Espírito Santo, se o Senhor está vendo, se o Senhor estava vendo que não estava de acordo, não estava correto, por que o Senhor já não impediu? Por que o Senhor já não interrompeu? Sabe o que Ele ministrou na minha alma? Muitas vezes não interrompo, dou corda. Eita. Dá corda porque concorda? Não, dá corda porque eu estou acreditando. Ele vai ver, ele vai perceber. Quem vai assimilar que não está bem, que não está certo é ele. Ele vai voltar. Só que eu também preciso te liberar uma palavra. Ele dá corda, mas uma hora a justiça chega. Sabe o que eu estou querendo dizer? Não abuse da misericórdia. Não abuse. Caminharam. Quantos quilômetros? Não sei, caminharam. Mas quando chegaram num lugar chamado Eira de Nacon, a Bíblia diz que quando a comitiva chega na Eira de Nacon, o que é uma eira? Superfície plana, exposta ao sol, onde os agricultores espalham os produtos para o sol secar e o vento levar impureza. O que é uma eira? Lugar de tratamento. Observa que a comitiva sai da casa do Abinadab e Deus paralisa ela no lugar exato, no lugar de ser tratada. Quando chegam na eira de Nacon, o que aconteceu, pastor? A Bíblia diz que um dos animais, quando foi subir na eira, um dos animais tropeça na eira. E a arca dá uma balançada, ameaçando virar o chão. Quando a arca balança, ameaçando cair, tombar, vira o chão, o filho do Abinadab, que abrigou a presença por quantos anos? O menino que vinha por trás, fazendo assessoria, o Uzá. A Bíblia diz que quando ele percebeu a arca balançando, ele corre e faz isso aqui, ó. Mais uma vez, quebrando. Quando ele faz isso aqui, a Bíblia diz, a tua diz e a minha também, que Deus abre rotura em Uzá. Sabe o que aconteceu naquele momento? Quem estava tocando parou de tocar. Quem estava cantando parou de cantar. Quem estava pulando parou de saltar. Porque Deus paralisou a comitiva. Não está lá fora quem precisa ouvir isso aqui, está aqui dentro. Tem gente aqui paralisado na eira. E autorizada pelo Espírito Santo, eu vou ministrar conforme eu ouço dele nos meus ouvidos. Só vai voltar a andar quando entender o propósito. Está paralisado na eira por quê? Porque Deus está tratando. Espírito Santo. A comitiva paralisa na eira. Quem está pulando parou, quem está cantando parou, quem está tocando parou. Davi parou. E todo mundo começou a fazer isso aqui, ó, dar passos atrás. Não quero tocar. E Uzá morto. O Abinadab chorando.
Uai, o outro irmão, o filho também do Abinadab, chorando certamente. E Davi, arrasado. Todo mundo se afasta e a presença está ali. Todo mundo não consegue entender o que estava acontecendo. E por não entenderem, preferiram desistir. Oh, Senhor. Está todo mundo se afastando. Ninguém quer tocar. Pastor, tem algo aqui que o Espírito Santo me permitiu enxergar, que eu parei, bispa, para orar, e eu não sosseguei enquanto o Senhor não ministrou nos meus ouvidos isso aqui. Quem era o Abinadab? Segundo os anciãos de Kiriat Jearim, um levita, conhecedor dos mandamentos, saberia dar para a presença o tratamento que ela merecia. Ele não era qualquer um. Era alguém que entendia. Qual foi a pergunta que me indagou? Se ele conhecia, por que não ensinou em casa? Por que não chamou Aio e Uzá quando a arca entrou pela primeira vez e falou: a partir de hoje a presença está no nosso ambiente. Zela pela presença, tenha propósito, tenha respeito, honra a presença, adora a presença, não toca na presença. Pega aqui, irmãos. Quando eu parei para observar isso aqui, eu falei: se ele conhecia, por que não ensinou? Foi quando o Espírito do Senhor ministrou nos meus ouvidos dessa forma: Marta, quem negligencia ensino, amanhã vai ter que suportar o peso da dor. Porque se eu sei e não ensino, amanhã eu tenho que preparar meu ombro para o sofrimento. Só que Deus me traz nessa noite, e como profetiza eu vou liberar: ensina na tua casa que precisa haver propósito. Não deixa teus filhos tratar a presença de qualquer maneira. Não deixa. Não deixa. Davi desiste: não quero mais da presença. Abinadab também não quer: não vou levar de volta para minha casa. Tem tristeza no meio de 30 mil. Todo mundo arrasado no meio da eira, no meio da lavoura. Só que é quando o texto começa a nos apresentar que no meio da lavoura tinha um que não era da comitiva. Tinha um que estava no meio, talvez foi para ali, eu vou ver, nem que seja de longe eu vou ver. Vai ver o quê? Eu vou para a estrada. Eu ouvi que o rei passaria por aqui. Eu não tenho direito de me aproximar porque eu não sou da comitiva real, mas eu vou para longe, nem que seja de longe. Eu vou ver Deus passando. Se ele pensou dessa maneira, eu imagino Deus do céu bradando: está querendo me ver de longe, mas não sabe ele que eu vou entrar é hoje na casa dele. É hoje que eu entro na casa dele. Quem aparece? Um homem chamado Obed-edom, um geteu sem direito, mas com propósito na alma. Olha aqui para mim por um instante. Eu penso, todo mundo só dando passos atrás. Não quero, não sei, não quero. Mas eu também imagino e tenho fé para crer que o Obed-edom, enquanto alguns davam passos para trás, ele dava passo para frente. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. A presença não vai ficar no relento. A presença não vai ficar na estrada, muito menos na lavoura. Eu abro a minha casa. Não tem luxo nela, mas eu abro a minha casa. A nossa Bíblia diz que quando todos desistem, inclusive Davi, Obed-edom se apresenta dizendo: pode pôr na minha casa. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Quando todo mundo está dando passos atrás, o Obed-edom está se aproximando. Eu quero, eu quero, eu quero. Pegaram a arca da aliança, colocaram na casinha dele. Pensa, irmã, bispo, de repente não tinha nem cômodos, né, para ter opção de escolha. Ele era morador de beira de estrada, e segundo alguns estudiosos,
Quem possuía recursos financeiros moravam nas cidades, não nas lavouras. Talvez não tinha nem algum cômodo, só era um. Não dá nem para escolher se vai botar na sala, no quarto. Um celeiro para tudo, né? Mas eu abro. Colocaram Deus na casinha dele e todo mundo foi embora. Tem gente que se conforma em ir embora sem presença. Não só passe por ela, leve ela. Lamarachúria. Todo mundo foi embora, Davi foi embora, Abinadab voltou para Kiriat Jearim, todo mundo foi embora, todo mundo dispersou. E o Obed-edom, bispa, está com a presença na casinha dele. Vamos imaginar? Primeira noite dele. Pensamento meu, eu acho que ele não dormiu. É muita emoção, né? Imagina a esposa, vem dormir, Obed. Peraí, eu não tinha direito. É lua de mel, não dá para dormir. Lua de mel, pega um microfone para você pregar comigo, por favor. Eu nunca fiz essa dobradinha não, mas eu acho que isso vai dar certo. Vai dar certo. Mais 2 horas, né? Vai não, a gente já vai fechar. Olha aqui. Vem dormir, Obed. Ainda é cedo. É muito cedo. Aleluia, Jesus. Era a presença. Eu imagino ele dizendo, eu não tinha direito. Você também não tinha direito. Aleluia. Nós não tínhamos direito, mas olha ele aqui no nosso meio. Aleluia. Aleluia. Nós não tínhamos direito, mas olha ele aqui. Sabe o que a nossa Bíblia diz? Que os dias foram se passando. Davi voltou para a vida. Todo mundo foi tocar a vida normalmente. Só que de repente, o Deus que entrou na casa do Obed-edom, por causa do propósito do coração do Obed-edom, esse Deus começou a manifestar. Não é pelo fato de Deus estar no ambiente que ele tem obrigação, não. Ele manifesta se ele quiser. E se ele enxergar propósito, ele manifesta. Se ele... Oh, irmãos, a Bíblia diz que ele começa a manifestar. Deus manifesta tanto que a notícia chegou nos ouvidos de Davi, lá em Jerusalém. Aí o mensageiro chega para Davi e começa a dizer: "Ô rei, o senhor está sabendo de uma coisa que está acontecendo?" Davi: "O que está acontecendo?" "O senhor não está sabendo não? Ó, Deus," grita a igreja, Deus está prosperando tudo. Não, grita esse forte, esse tudo com força. Vamos lá, tudo que o Obed-edom tem. Davi parou. O que está acontecendo? Deus está prosperando tudo que o Obed-edom tem. Davi, quando ouviu isso aqui, peraí, Deus não matou ele não? Não. Deus não puniu a casa dele não? Não. Deus não está em silêncio? Não. Deus está prosperando. Deus está prosperando. Deus está prosperando. O campo está produzindo. O celeiro está farto. A despensa está cheia. Deus está prosperando. Tudo. Aleluia. Sabe o que Davi fez? Davi parou. Opa, então tem coisa aí. E eu preciso te dar uma notícia para caminhar para o final. Pega aqui, irmãos. Me ajuda a pregar. Quantos anos a presença ficou na casa do Abinadab? 20 dias? Quanto? E Deus fez o quê? Como assim? Agora Deus fica 3 meses.
na casa do Obed-edom e faz tudo. Lua de mel. Me ajuda. Aleluia. Agora você não tem microfone não, mas você pode gritar. Como assim Deus fica 20 anos na casa de um e não faz nada, e fica 3 meses na casa do outro e faz tudo? Além de propósito, tinha mais o que na casa do Obed-edom? Presença teve nas duas, e a Bíblia prova. Teve ou não teve? Teve. Só basta ter presença? Alguém gritou reverência, obediência. Aleluia. Lá atrás, alguém? Aleluia. Adoração, relacionamento. Se tiver relacionamento, se tiver adoração, se tiver propósito, se tiver presença, ou se tiver culto, Ele vai manifestar na tua história também. Ele vai entrar na tua casa e vai operar também. Ele hoje entra na tua casa com você. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. O que o texto está provando para nós? Que só não basta ter presença, tem que ter propósito. Sabe o que Davi fez? Opa, se Deus não matou, vou lá, não vou desistir do meu sonho não. Vou lá buscar a presença. Tem hora que Deus está manifestando na tua vida para você servir de exemplo para uma multidão. Uma multidão vai aprender a ter propósito por causa do teu comportamento. Vai pegando Aleluia. a palavra. Não vai só no meio do oba-oba, no meio da multidão não, filho. Caminha com propósito, entendendo quem Ele é, entendendo que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, que é Ele. Oh, irmão. Aleluia. Davi vai, juntou a comitiva. Só que agora eu aprendo com Davi, já vou finalizar. A Bíblia diz que Davi reúne uma comitiva. Dessa vez ele não erra. Da primeira vez tomou conselho com capitães de milhares e entendeu. Eu fui buscar a presença e deu tudo errado. Porque coisas espirituais eu não trato com quem é carnal. Coisas espirituais eu trato com quem é espiritual. Eu vou me aconselhar com capitães de milhares, vou nada. Vem cá os anciãos, segundo a lei dada por Deus a Moisés, como eu devo transportar a presença. Os anciãos ensinaram. Aí ele vem consertando o segundo passo. Da primeira vez que eu fui em Kiriat Jearim, na casa do Abinadab, reuni 30.000 homens influentes do exército. Agora não mais. Eu quero do meu lado sacerdotes e levitas, porque para transportar a presença eu coloco do meu lado quem tem mais Deus do que eu. Aleluia. Para de andar com crente murmurador. Sabe como é o murmurador? Ele vai sair de uma reunião como essa, dizendo: olha que hora que acabou. Nada a ver aquela luz vermelha. Eu queria o uniforme azul. Para, coloca do teu lado quem está dizendo: Deus veio, Deus veio, Deus. Oh! Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, Espírito Santo. Oh, Jesus. Ele conserta o segundo passo e vai para o terceiro, o último. Sabe qual foi o último passo que Davi consertou? Opa, da primeira vez fui com vestimenta real. Se fosse na linguagem de hoje, que mico que eu paguei. Como que eu vou buscar o rei dos reis com coroa na cabeça? Aí ele dá um grito para os servos: atenção, dessa vez não me tragam coroa, muito menos vestimenta real. Me tragam a minha estola sacerdotal, porque na presença dele eu não governo, na presença dele eu desço sendo servo. Aleluia. Levanta a tua mão para agarrar a palavra que vai ser liberada. Deus vai te levar. Aleluia. Levanta a tua mão e agarra a palavra, é a profecia. Deus está usando os meus lábios aqui agora para profetizar sobre a tua vida. Tem lugares altos para você, tem patamar elevado para você, mas quando você chegar, continue descendo na presença dele. Continue sendo servo. Não deixe o propósito se ausentar da tua alma. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Chegou na casa do Obed-edom e levou a presença para Jerusalém. Sabe como que eles fizeram? A Bíblia diz que quando chega na casa do Obed-edom, ele leva levitas com ele, né? Aí alguém está falando:
Não teve os bois, não vai levar. Levou. Porque Davi entendeu aí que quem deve transportar a presença não é animal, é ombro de levita. Aleluia. É por isso, bispo, que de vez em quando o senhor faz assim, ó, o peso da responsabilidade. Tem hora que sangra, tem hora que soa. Só que Davi entendeu: quem precisa sustentar a presença não é animal, não. Isso aí foram os filisteus que não conheciam mandamentos. Posso? Para de querer transportar a presença de Deus como o mundo grita. Quem transporta não é animal, é ombro de levita. Contigo o papo é diferente. Para. Davi entendeu: que animal o quê? Levitas se posicionem. Os levitas se posicionaram, pegaram a arca pelas varas, tudo certinho, colocaram em cima dos ombros. E olha o que Davi diz: vocês prestem atenção em mim. A cada 6 passos nós vamos parar para oferecermos sacrifício ao Senhor. Vamos dar 6 passos? Olha aqui, irmãos, ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parava. Eu estou falando de um percurso de aproximadamente 25 quilômetros, parando a cada 6 passos. Sabe o que isso aqui está gritando para nós? Nós não estamos numa disputa de quem chega primeiro. A questão é chegar vivo. Para de ficar com esse sentimento de que você está ficando para trás. Para, quem quiser correr que corra, filho. Vai na tua passada, porque a presença está contigo. Aleluia. Vou parar, senão o senhor nunca mais me traz. Não, estou gostando muito. Qual foi a sintonia que o Espírito pôs no meu coração com o texto que vocês escolheram como base? Sabe o que é aquilo ali, Pedro dizendo? Para onde iremos? Para quem iremos? Nós. Jesus começa um culto ali. E quando o culto começa, tá como o culto, ó? Uma multidão cercando Jesus. Uma multidão. Só que Jesus entendeu: essa galera não está aqui por minha presença. Essa galera não está aqui por causa de mim. Essa galera está aqui porque ontem eu proporcionei pão para eles. Por isso que está vindo em multidão aí, ó, porque souberam que ontem comeram pão, e quem não veio ontem, veio hoje por causa do pão, soube que teve fartura de pão. Então por isso que eles estão aqui. Aí Jesus começa a pregar um sermão mais rígido, dizendo que o pão verdadeiro, o pão da vida, era Ele. Pega aqui. Sabe o que aconteceu com a multidão? Foi todo mundo. Um culto que começou com uma multidão numerosa, terminou só com 12. É quando Jesus pergunta para os discípulos: vocês também vão? E é quando Pedro responde: para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu vou resumir, eu tinha muita coisa, mas eu vou fechar com essa frase. Com essa frase. Não siga Jesus pelo que Ele pode te proporcionar. Siga por Ele. Você já deu para entender quem Ele é, o que Ele faz, a presença que é. Deus prosperou tudo na casa do Obed-Edom. Tudo. Esse tudo não é o tudo da irmã Marta, não, porque o meu tudo é limitado. Se o Senhor falar: faz tudo por mim, irmã Marta, eu não vou poder, porque tem coisas que eu não vou poder fazer pelo Senhor. Mas o nosso Deus, qual é a área que Ele não consegue entrar? Qual é o problema que Ele não pode resolver? Qual é a situação que Ele não pode mudar? Quem é o oprimido que Ele não pode libertar? Qual é a enfermidade que Ele não pode curar? Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Ele. É dessa presença que estamos falando.
Não sirva a Deus pelo que Ele pode te proporcionar. Eu sei, eu não sou ignorante, e eu sei que às vezes Deus utiliza meios para nos trazer para perto dEle. Mas não fique só pelo que Ele pode fazer por você. Fique por causa dEle. Se Ele não fizer nada para mim, já fez tanto. Oh, Jesus, já fez tanto. Quem reconhece que Ele é tudo, que a presença é tudo, é Ele, é por Ele, é para Ele. Foi cantado isso aqui, é por Ele, é para Ele, é dEle. Tudo é por Ele. Oh, irmãos, sirva com alegria na tua alma. Aleluia. Porque Ele pode ficar em silêncio. Pega aqui, tá? Ele pode ficar em silêncio para ver o que de verdade tem no teu coração. Eu quero orar com a igreja. O Senhor me autoriza a pôr a igreja de pé? Querida igreja, coloque-se de pé. Eu quero orar por vocês. Tem tudo. Prioriza Ele, irmãos. Honra a presença dEle. Oh, Jesus. Você pode pegar na mão, se tiver intimidade, você pode pegar na mão de quem está aí do teu lado? Será que a gente consegue fechar o corredor? Isso. Tá linda a igreja. Parabéns à igreja. Me perdoa porque eu passei 15 minutos. Eu parabenizo vocês. Eu ando bastante por aí. E eu sei que tem muito lugar que não recebe a palavra até 10h15. Dessa forma como vocês receberam. Parabéns à igreja. Parabéns aos bispos dessa casa. Deus conserve vocês assim. Leva essa palavra para a tua alma. Chega hoje na tua casa, se necessário for, reúna a tua família e conserta coisas. Aleluia. Conserta coisas que estão fora do lugar. Mas coloca Deus de volta no centro. Coloca Deus de volta no centro, porque Deus vai manifestar. O tudo de Deus está chegando é para a tua casa agora. Esse tudo de Deus está chegando é para a tua casa agora. Eu quero orar com a igreja, mas eu não vou orar sozinha. Eu quero ouvir o barulho de oração. Você vai clamar pela presença. Enquanto você está aqui, Deus vai visitar a tua casa. Enquanto você está aqui, demônios vão bater em retirada. Porque esse território da tua casa é de Deus, pertence a Deus. Aleluia. Teus filhos são de Deus, diz amém. Teus filhos são de Deus. Amém. A tua casa é de Deus. Aleluia. Teu casamento é de Deus. Aleluia. A tua finança é de Deus. Deus seja louvado. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada pela tua presença, Senhor. Não valeria a pena estar aqui se o Senhor não estivesse, mas o Senhor veio. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Eu te clamo agora, Senhor. Entra na nossa casa, te damos liberdade. Entra na nossa casa. Entra na nossa casa. Anda dentro da nossa casa. Coloca pra fora o que não tem que estar na nossa casa. Aleluia. Seja o Senhor o centro da nossa casa. Glória. Seja o Senhor o centro da nossa família. Glorifica o teu nome na nossa vida, Senhor. Manifesta a tua graça. Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o Senhor da nossa casa. Temos prazer em te servir. Oh, Espírito Santo, te damos liberdade, Jesus. Te damos liberdade. Apresenta a tua casa aí para o Senhor agora, vai. Te damos liberdade. Senhor, eu te apresento Rua Coati 663, lá em Queimados. Entra lá agora. Entra lá agora, Espírito Santo. Oh, Pai, precisamos de Ti. Nos dê sabedoria, Senhor, para colocarmos o Senhor como prioridade em tudo. Venha, Senhor, seja o centro de tudo. Seja o centro de tudo. Que a nossa alma glorifique ao Senhor, que o nosso comportamento glorifique ao Senhor, que a nossa vida glorifique ao Senhor, que o nosso testemunho glorifique ao Senhor. Aleluia. E tudo que o Senhor fizer por nós, Aleluia. nós estamos no altar, nos comprometemos. Senhor, tudo que o Senhor fizer, nós diremos: foi o Senhor quem fez isso, foi o Senhor quem fez isso. E nós não teremos dificuldade em dizer: glória seja dada ao nome de Jesus. Ó Pai, assim oramos, abençoamos a tua igreja, o teu povo, a tua noiva, com toda sorte de bênção. E você que concorda, grita: diga: eu vou seguir com propósitos. Aplauda a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Meus amores, sente-se um pouquinho. Nós já estamos caminhando para o encerramento, tá bom? Mas meus amores, olha, a palavra que recebemos de Deus dava para a gente ficar aqui umas 4 horas. Deus abriu um leque muito poderoso. Sabia, pessoal? Deus abriu um leque muito poderoso. Sabe? Se você aplicar essa palavra na sua vida conjugal, por exemplo. Eu estou aqui como conselheiro de famílias há muitos anos, há pelo menos 30 anos. E tantos homens e mulheres se separaram porque só não sabiam cuidar da presença. Só não sabiam cuidar. Estava tudo certo. Só que ficou difícil, vou embora. Ficou difícil eu me divorcio. Não foi Deus que errou, não, né? É que você não entendeu a presença. Eu tenho 42 anos de casado, pessoal. De vez em quando eu acordo primeiro que ela, sabe? De vez eu acordo primeiro do que ela, fico olhando aquele corpinho ali. E eu fico pensando, quando eu conheci tinha 14 anos. Sabe? Tudo no lugar, como está até hoje, graças a Deus. Diferente, mas no lugar, tudo no lugar. Mas a reflexão que eu faço é, meu Deus, muito obrigado. O Senhor deu para lutar comigo esse tempo todo. Quantas vezes essa garota chorou? O choro que era só meu, ela chorou comigo. Houveram lutas, sabe? Mas eu entendi, essa luta é minha, é nossa. E ela sabe, eu sempre disse para ela assim, eu não vou embora de jeito nenhum. Tinha vezes que eu até brincava, não adianta botar a minha mala lá fora, eu moro aqui. Eu moro aqui, eu quero essa presença. E já vão para 46 anos desde que nos conhecemos. Eu estou dando um exemplo, pessoal. Deus não erra. Mas é o que a senhora falou, tem na igreja também. Tem na igreja. Pastor, ano passado eu dei um curso de líderes aqui. E o regulamento logo no início foi, não ter obrigação de consagrar ninguém. Eu quero que vocês aprendam. Eu vou consagrar quem Deus mandar. Todo mundo assinou, pastor. Mas a senhora sabe que eu perdi muitas ovelhas? Porque no dia do concílio o nome delas não estavam lá. Perdi muitas. Não sabe lidar com regra. É assim que funciona. Só que, estou encerrando já, gente. Só que eu estou em paz. Porque meus filhos e as pessoas que me seguem, que estão perto de mim a vida inteira, sabem. Eu sou manso, eu não brigo, eu não puno ninguém se eu não vir. Fulano falou, se eu não vi, fulano negou, para mim fulano é inocente ainda. Eu sou assim. Mas você deve observar que Deus não é míope como eu. Ele não é míope como eu. Observe aí, coisa que vocês já acharam que não tinha jeito. Teve jeito ou não teve? Teve. Acharam que eu ia passar vergonha? Ninguém resiste. Ele, o dono da presença. Vocês entendem o que eu estou dizendo para vocês? Por isso, a gente pode ter calma. Então, o que eu estou dizendo, essa palavra aqui, se tivesse tempo, a pastora aplicaria até 5 da manhã. E eu não ia embora. Porque tá bom. Tem hora para tudo, né, gente? Tem hora. O culto é de 7 às 9. Se ficar tudo dentro do normalzinho. Se Deus mandar o anjo, a igreja é dele. E a gente sabe disso. Até no baile da vida. Se o baile ficar bom, neguinho esquece da hora. Só percebe quando o sol está nascendo. E na presença de Deus, que é tudo, né? Então nós estamos muito felizes, muito satisfeitos. Muito obrigado, tá, meus amores? Deus abençoe vocês. Igreja, vamos ficar de pé. Bispo, quer falar alguma coisa? Podemos encerrar? Deus abençoe. Amanhã continua, gente, tá? Amanhã continua. Deus abençoe sua vida. Toque seu coração. Se você entrou aqui triste, sai alegre. Amém? Porque Deus falou com você. Ele te deu ânimo e nós somos mais do que vencedores. Não tem jeito, pessoal. Nosso destino é a glória. A palavra é clara. Olharam para ele e foram iluminados. E como fora citado nessa noite, o apóstolo Pedro sabiamente, depois de examinar a pergunta de Jesus, ele respondeu: para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Isso é tudo que a gente precisa. Então, meus amores, com mãos estendidas, vamos agradecer a Deus e encerrar. Espera aí, gente, deixa eu mostrar rapidinho uma coisa para vocês. Orar pela viagem dos irmãos, né? 10 já saíram de lá. Obrigado. Meus amores, aqui ó, ainda tem minha autobiografia. Estou anunciando para vocês comprarem. Ainda deve ter umas 75. Antes tinha 80, hoje deve ter umas 75. É R$40. Aqui eu conto a minha história.
A história é boa, é maravilhosa. Eu estou aprendendo a falar bem do meu macaquinho. Tá bom? Então, por favor, se você puder comprar o autógrafo hoje ainda para você, vou colocar... Gente, o conteúdo é maravilhoso, mas a foto tá linda, olha isso. Quem já comprou, se delicia. Quem não comprou, por favor, tá R$40. Aqui também, gente, é do pastor Giovanni. Ó, a história que a nossa preletora nos encaminhou hoje muito bem, tá aqui também, tá vendo? Olha só, o título do pastor Giovanni: O Enigma da Arca da Aliança, Mistério, História e Busca pelo Sagrado. Tá bom? Ele também está oferecendo lá embaixo, ele também pode autografar. Ele está aí, ok? Meus amores, Deus abençoe vocês. Muito obrigado a todos. Podemos encerrar, Lucas? Então tá. Tem um bebezinho chamado Luca, de 28 dias, que está internado. Nós vamos orar por ele, para que Deus o abençoe. Senhor, em nome de Jesus, eu e a tua igreja, nós te amamos. Nós não somos perfeitos, mas nós aprendemos nessa noite a importância de saber o que fazer, a importância de te ouvir, a importância de seguir as regras do céu. Nós te amamos e te pedimos a presença para nossa casa, Deus. Ajuda a gente a ajudar nossos filhos. Ajude a gente a dar exemplo, ensinar, dizer como é que faz. Ajuda a gente que é casado, não cansar da presença da nossa esposa, não cansar da presença do marido, não cansar da presença dos filhos. Ajuda a gente a não se acostumar com essas coisas que são tão especiais. Elas devem ser celebradas. Nos ajude. Ajuda a tua igreja, Deus, a receber o Senhor a cada dia, como quem está em lua de mel. Eu quero conhecer tudo. Eu quero descobrir tudo agora. Deus, nos ajude a seguir assim durante uma vida inteira, até que voltemos para casa, encantados com o Senhor. Obrigado pela tua igreja. Obrigado pela preletora dessa noite, pela princesa que cantou aqui também. Muito obrigado por tudo, Deus. Sobre essa criança, Deus, o Luca, dá vitória para ele. Cuida dele, tira aquele tubo dele, dá vitória. O Senhor é Deus que cura. E quando a gente ora com amor e com sentimento, Deus, com sentimento, com propósito, nós queremos o Lucas em casa. Nós sabemos que a vida dele está na tua mão. Claro que sabemos, mas nós estamos indo ao Senhor como filho, pedindo: Paizinho, devolve a alegria para essa família. Nós te oramos assim, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa noite. Nós cremos no Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus, eu ainda te peço, nossos irmãos já saíram de Salvador para aqui. É uma viagem longa, cerca de 1.750 quilômetros de ônibus. Eles vêm porque nos amam. Eles vêm porque amam estar junto conosco. Por isso, traga-os em segurança. Qualquer ação diabólica, qualquer, ó Deus, movimento no inferno, seja derrotado em nome de Jesus. E que eles venham em plena segurança e cheguem felizes aqui. E celebremos juntos o 48º ano de fundação da nossa igreja. Muito obrigado. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amores, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós, hoje e para todo sempre. O povo de Deus diga: amém. Meus amores, vão todos em paz, príncipes e princesas de corações ardentes. Aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Jesus. Muito obrigado por mais essa noite. Sendo curado, pouco a pouco, sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui
você eu estava.